mas na sexta-feira à noite... A Vitória resgatou um livro para eu ler, uma canção de Natal porque estamos temáticos. Está aqui, ó, uma canção de Natal do Charles Dickens. É onde foi baseado aquele filme Os Fantasmas de Scrooge, não é? Tá escrito aqui atrás. Capaz de compartilhar momentos de amizade e de compreender a magia do Natal, Ebenezer de Scrooge só encontra refúgio na riqueza e na solidão, até que, no 24 de dezembro, recebe a visita do fantasma de Jacob Marley, seu ex-sócio falecido há 7 anos. E aí vão surgir mais 3 espíritos. É uma história pequena, né? Nessa edição da Penguin tem uma introdução à obra do Dickens e tem um prefácio dele. Mas é isso, gente. Está aqui, é bem fininho o livro. Nesse sprint, eu li a introdução do livro, chamada Dickens, Londres e o Natal, escrita pela Sandra Cirangelo Maggio, ou Sandra Cirangelo Maggio, não sei. O livro mesmo começou na página 27 e eu li até a página 30. Então, estou bem no comecinho, né? A maior parte do sprint foi lendo mesmo a introdução, que fala aqui um pouquinho, né, sobre uma questão de contexto histórico do livro, da escrita dele, no caso. Um pouquinho da vida do Charles Dickens, de como ele começou a carreira dele muito cedo. Ele teve vários livros, assim, bem conhecidos publicados. Como Uma Canção de Natal foi escrita numa época em que ele estava com dificuldade para escrever um livro e que ele precisava entregar um projeto para uma editora, mas que ele tinha um negócio que ele gostava muito do Natal, mas ele queria resgatar aquele sentimento de comunidade, de solidariedade que ele percebia que não estava tendo. Então, assim, em outubro de 1843, ele começou a escrever uma canção de Natal e aí foi lançado em dezembro, alguns dias antes do Natal. Aqui, já na introdução do livro, conta um pouquinho sobre a história, né? Que basicamente vai contar a história do Scrooge, que é o protagonista do livro. Vai ter um encontro com um fantasma do Jacob Marley, que é o ex-sócio dele que faleceu há 7 anos. E a partir do encontro com esse fantasma desse ex-sócio, ele será visitado por 3 espíritos. O fantasma dos natais passados, o fantasma do Natal presente e o fantasma dos natais futuros. E como isso vai levar o protagonista numa viagem ao tempo, mostrando que a generosidade é sempre a melhor escolha. O fantasma do Jacob Marley vai ser o pontapé inicial para o encontro com esses outros 3 fantasmas. E aí, assim, ó, na introdução do livro, tá dizendo que Uma Canção de Natal, ele recebe o crédito por ter concebido o Natal como a gente conhece atualmente, né? A celebração que a gente entende atualmente. Uma ocasião para agradecer e ajudar ao próximo. Tá falando aqui que depois do lançamento desse livro na Inglaterra, a tradição mesmo de ter um pinheiro de Natal decorado em casa foi uma coisa que ficou mais frequente. Porque o marido da rainha Vitória, na época, ele era alemão. E ele trazia essa tradição de ter um pinheiro em casa enfeitado. E a partir desse livro, ele voltou com essa tradição para a Inglaterra e essa tradição ela se espalhou mais pelo país. Aqui fala que a adaptação que existe, se eu não me engano, da Disney, que é Os Fantasmas de Scrooge, eu não tenho certeza, tá, gente? Ela pega a base desse livro. Não é exatamente esse livro, mas ela pega a base desse livro para construir a narrativa da história. Os Fantasmas de Scrooge de 2009 é baseado nesse livro. Tem um live action de 2017 que tem como só umas bases dele, mas não é exatamente uma adaptação. Alguma coisa assim. No livro aqui ele já tá mostrando como o Scrooge, ele é rico, mas ele é meio snob, ele é meio sovina. Tá falando aqui que ele e o assistente dele estão trabalhando com, tipo, tá super frio lá fora, mas eles estão se aquecendo com apenas uma vela, cada um deles, uma coisa assim, sabe? Vai ser aquele livro que vai trazer um pouco de moral, obviamente, né? Vai mostrar que você não pode pensar apenas seu dinheiro, que você tem que pensar na comunidade, etc. Malditos capitalistas. Fala um pouco sobre o Karl Marx aqui na introdução, de como o Marx e o Dickens, eles estavam na mesma cidade, na mesma época, escrevendo sobre a mesma coisa, só que de modos diferentes. Ontem eu continuei a leitura do Uma Canção de Natal. Na real, eu recomecei o segundo capítulo do livro, ou seja, na página 51, e li até a página 102 dele. Ou seja, eu terminei os 2 primeiros espíritos, né? Eu terminei de ler a parte em que os 2 primeiros espíritos aparecem. Então, eu estou na última parte do livro, né?
que aqui eles chamam de quarta estrofe. Mas eu tenho até a página 131 dele para ler. Então são poucas páginas, é menos de 30 para acabar a leitura dele. Deixa eu mostrar aqui as ilustrações que tem. Ontem esse livro ele tomou um rumo diferente uma hora, que eu até me assustei um pouco. A primeira ilustração. As ilustrações que estão nesse livro, elas foram feitas na época de lançamento dele, né? E o próprio Charles Dickens escolheu os lugares que essas ilustrações elas eram colocadas no livro, tá? Quando esse livro ele foi lançado, a edição dele foi feita uma edição de luxo, sabe? O Dickens ele queria lançar um livro que fosse um bom presente de Natal. Tanto que acontece, assim, por ser uma edição de luxo, o custo de fazer o livro era mais caro do que o preço de venda. Apesar de ter vendido bastante, não deu tanto lucro. Ai, essa ilustração aqui, ó, no contexto do livro, ela me deu agonia. Depois eu mostro as ilustrações que tem depois dessa. Ai, tem 5 estrofes. Eu falei 4, né? Não, tem 5. E aí a gente finaliza já essa história. Com o sprint finalizado, o livro também foi finalizado. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês as últimas ilustrações do livro, né? Já que eu estava lendo e ainda não tinha aparecido. Essa aqui é a penúltima ilustração. Essa é a última. Eu tinha explicado, né, na live que eu comecei a ler este livro, que o Scrooge, o Ebenezer Scrooge, que é o personagem principal, ele é conhecido como um homem muito avarento, um homem que tá sempre preocupado com o próprio dinheiro. Ele não gosta do Natal, ele acha que o Natal é uma perda de tempo, novamente é uma perda de dinheiro. Então, assim, ele não comemora o Natal. Ele gostaria que seu funcionário trabalhasse no dia de Natal, mas como ele não pode fazer o funcionário trabalhar, ele deixa ele ter esse dia de folga. Ele tem um sobrinho que gosta muito dele, que convida ele para passar a ceia de Natal com a família, mas ele fala que o Natal, novamente, ele não se importa, ele não vai. Mas o sobrinho dele, ainda assim, apesar de todas as negações que o tio tem com ele ainda gosta muito do tio e ele ainda quer o bem do tio. Ele quer estar com ele presente na vida dele. Na véspera de Natal, num dia antes da véspera, de 23, 24, não sei exatamente bem, ele recebe a visita do Jacob Marley, que na verdade é o fantasma do ex-sócio dele, que faleceu já tem algum tempo. E aí, esse fantasma, ele aparece e diz assim: nas próximas madrugadas, você vai ter encontros com 3 fantasmas. O fantasma dos natais passados, o fantasma do Natal presente e o fantasma dos natais futuros. E é assim, ó, esses fantasmas eles vão surgir para dar lições ao Scrooge. O Jacob chega, ele fala isso, ele vai embora, e aí o Scrooge dorme e ele acorda prestes a dar 1 hora da manhã, porque o Jacob fala que esses fantasmas chegarão nesse horário para ele. O primeiro fantasma surge, que é o fantasma dos natais passados, e ele vai mostrar os natais passados do Scrooge, tá? Não são de outras pessoas. É tudo relacionado à vida do personagem principal. Vai mostrar a infância dele, como ele era um garoto meio que excluído pelas outras pessoas, como ele também era excluído pela própria família. Da infância passa para adolescência, ele sendo um jovem aprendiz da função dele, que é uma coisa meio de contabilidade, uma coisa assim. Então vai acompanhar essa primeira parte da vida dele, que é uma parte que, assim, tem coisas ruins acontecendo, mas no geral ele teve uma infância, uma adolescência e início de vida adulta muito boas, assim, num contexto. Nos natais passados ele aprende algumas coisas. Quando a gente chega no fantasma do Natal presente, a gente vai acompanhar cenas de Natal de outras pessoas, mas que estão envolvidas com a vida dele. Então a gente vai acompanhar a ceia de Natal do sobrinho,
A gente vai acompanhar a ceia de Natal do escrivão que trabalha para ele. A gente vai acompanhar essas pessoas e ele vai entender que ele é benquisto por algumas dessas pessoas e também que a ação dele acaba também fazendo mal à vida de outras. Ele tem uma lição no com o primeiro fantasma, ele tem uma lição com esse segundo fantasma. E aí a gente vai chegar na visita do terceiro fantasma, que é o fantasma dos natais futuros. Ele vai perceber que se ele continuar da maneira que ele tá sendo, né? Se ele continuar sendo a pessoa que ele é, o futuro dele não vai ser necessariamente muito bom e que ele vai perceber que o que ele faz para as pessoas vai afetar a maneira como as pessoas tratam ele no futuro ou como tratam as coisas que ele tem no futuro. Eu acho que já fica bastante claro a partir de algum Natal ali, na verdade, a partir da introdução do livro que tem aqui nessa edição da Penguin, de que o Natal futuro mostra como a vida dele seria se ele continuasse sendo a pessoa sovina, a pessoa maldosa que ele é. Então, esses fantasmas surgem para ensinar que ele precisa ser uma pessoa melhor, porque se ele continuar sendo uma pessoa ruim, uma pessoa sovina, ele não vai ter um futuro muito bom. Então, assim, aqui atrás tá dizendo que esses fantasmas levarão o protagonista a uma viagem no tempo, mostrando-lhe que a generosidade é sempre a melhor escolha. É exatamente isso, Vitória. A famosa consequência das próprias atitudes. O livro ele vai trazer essa lição de moral, sabe? Você tem que ser uma pessoa boa, obviamente, no ano inteiro, mas ele mostra as consequências de você ser uma pessoa ruim na época de Natal. E de como ser uma pessoa boa na época de Natal é algo bom para você e para as outras pessoas. Eu gostei bastante do livro, assim. Eu achei que esse é um daqueles livros que ele é melhor aproveitado se você lê num dia frio, tipo, dentro de um cobertor, tomando uma coisa, um chocolate quente, sabe? Porque o clima dele é todo esse clima de Natal na Europa, já que o livro ele é escrito por um autor inglês. Mas o jeito como os cenários são construídos, a maneira como a história é contada traz esse aconchego. É muito um livro para você ler na época de Natal. Você pode ler, né, no resto do ano, mas eu acho que ele funciona muito bem quando você pensa no clima natalino, naquele negócio das decorações, das luzinhas. A gente pode pensar no hemisfério norte com um clima mais frio, mas obviamente que aqui no Brasil isso não se encaixa. Mas é toda essa questão da. Existe uma generosidade das pessoas, existe uma sensação de comunidade no livro. Porque tem aquele negócio das pessoas se aproximarem, das pessoas desejarem boas festas, das pessoas jantarem juntas, das pessoas se presentearem. Tem esse clima natalino no livro que eu achei muito bonito. E, obviamente, o Scrooge, ele vai por outro caminho, né? Ele é um personagem que ele é detestável. Mas, obviamente, ele tá aqui como uma lição de moral para a sociedade. A famosa falsidade. Tem essa a falsidade, mas no livro parece uma coisa muito mais genuína, sabe? Parece uma coisa verdadeira. Eu gostei do livro, é assim, é um livro muito curtinho. Você consegue ler talvez em 1, 2 dias tranquilamente. Eu gostei bastante das ilustrações aqui, eu acho que elas acrescentam bastante na história. Tem umas coisas aqui que, se você pensar bem, são meio, assim, tenebrosas. Principalmente quando tem o fantasma do Natal presente. Tem umas coisas ali que são bem. Principalmente essa ilustração aqui, ó, que eu já mostrei anteriormente. Mas é isso, gente, eu gostei bastante dele. Eu fiquei curioso para ler outras coisas do Dickens. Ele é um autor muito conhecido, muito prolífico na sua bibliografia, né? Eu acho que logo logo eu vou ler algumas outras coisas dele. Obrigado, Vitória, por ter resgatado este livro. Você diria que é um livro memorável? Eu acredito que sim. Ele é um livro com lição de moral. Eu acho que ele entraria muito naquelas fábulas, assim, contadas pra crianças, sabe? Memorável pra história ele já é, porque ele é bastante conhecido. Memorável pra mim, a gente pode ver daqui a algum tempo. Eu acho que eu vou lembrar dessa história, assim. Vou lembrar principalmente dos fantasmas, de como eles são descritos, de quais são as lições que ele passa pro personagem principal. Então, acredito que sim.